O pecado imperdoável vai além de praticar atos errados. Envolve também uma atitude que impede totalmente o pecador de receber o perdão divino. Mas o que poderia levar alguém a ter essa atitude? O que seria o pecado imperdoável? O Senhor perdoa as pessoas que se arrependem dos seus erros e segue as leis dele e mostra fé em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, em Atos 3,19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mas alguém pode ficar tão decidido a praticar o pecado, que nunca mais pode mudar a sua atitude ou suas ações. A Bíblia diz que alguém assim tem um coração mau, um coração endurecido pelo poder enganoso do pecado. O livro de Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer entre vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O coração de uma pessoa assim pode ser comparado a um vaso de barro que foi para o forno, e ele não pode mais ser modificado. Seu coração se opõe a Deus de modo permanente. O profeta Isaías advertiu assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro que o formou: o que é que tu fazes? Isaías 45, verso 9. Não existe base para alguém assim ser perdoado. Por isso seu pecado é considerado imperdoável. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, verso 26. Alguns líderes religiosos judeus nos dias de Jesus cometeram o pecado imperdoável. Eles sabiam que o Espírito Santo de Deus dava poder para Jesus fazer milagres, e mesmo assim, diziam com más intenções que o poder de Jesus vinha de Satanás. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má. E o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Exemplos de pecados que podem ser perdoados. Blasfêmia por falta de conhecimento. O apóstolo Paulo tinha sido blasfemador, ou seja, ele amaldiçoava Deus. Mas depois ele mesmo disse: contudo me foi concedida misericórdia, porque eu agia em ignorância e não tinha fé. 1 Timóteo 1, verso 13. O adultério. As Escrituras relatam de algumas pessoas que traíram seu marido ou sua esposa, mas depois eles mudaram seu modo de agir e receberam perdão de Deus. 1 Coríntios no capítulo 6, verso 9 ao 11. Será que eu cometi o pecado imperdoável? Se você odeia de verdade os pecados que cometeu e quer mesmo fazer mudanças, isso significa que você não cometeu o pecado imperdoável. Ainda que tenha caído no mesmo erro várias vezes, você pode sim receber o perdão, desde que seu coração não tenha ficado endurecido contra Deus, porque o próprio Deus deu testemunha disso no livro de Isaías. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a lã, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Algumas pessoas acham que cometeram um pecado imperdoável porque têm um sentimento de culpa que não passam. Mas as Escrituras nos mostram que nossos sentimentos nem sempre merecem nossa confiança. O profeta Jeremias disse: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Deus não nos deu autoridade para julgar a ninguém, o que inclui a nós mesmos. Ele pode nos perdoar,
mesmo que o nosso coração esteja nos condenando. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muitos estudiosos através dos séculos vêm se perguntando: Judas cometeu um pecado imperdoável? Muitos acreditam que sim, porque ele cuidava de uma caixa de donativos usados para as coisas sagradas. Mas ele era tão ambicioso que roubava o dinheiro colocado nela. Judas até fingiu que estava preocupado com os pobres, quando na verdade queria que a caixa tivesse mais dinheiro para ele assim roubar. O coração de Judas ficou tão decidido a fazer o que era mal que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. As Escrituras diz que Jesus sabia desde o início quem é que o havia de trair. Por isso ele diz: um de vós é um diabo. Judas não se arrependeu sinceramente. Em vez de confessar seu pecado a Deus, ele confessou os líderes religiosos que foram seus cúmplices. A ambição subiu sua cabeça, traindo assim o Rei da Glória. Eu quero terminar esse vídeo com uma maneira diferente. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, feche os olhos e vem comigo nessa oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.